Eu quero compartilhar algo muito poderoso que Deus tem para a gente hoje. Sabe por quê? Porque todo mundo que está aqui, sem exceção, tem um chamado. Você foi chamado para alguma coisa, você foi chamado para ser alguém, você foi chamado para executar uma missão. O problema é que é muito complicado desvendar o chamado e depois que a gente desvenda, cumpri-lo. Tem muita gente que com muita dificuldade, que com muito esforço, conseguiu entender qual é o seu chamado, o que Deus deu para você fazer. Para que Ele te chamou? Chamado, né, é algo que a gente usa muito no evangeliquez para explicar uma missão de vida que Deus te deu. É isso. O que é o chamado? A missão de vida que Deus te deu. O que Deus confiou na tua mão para fazer? O que Deus pediu para você fazer? Mais do que isso, o que Ele te habilitou, te capacitou para fazer? Porque tem muitas coisas que a gente quer fazer, mas não é preparado para fazer. O bonito do chamado é que você às vezes não quer fazer, mas Deus te capacitou justamente para aquilo. Então, para você entender algumas coisas sobre o teu chamado, eu anotei algumas coisas sobre a vida do profeta Eliseu, e nós vamos estudar hoje. Então fique atento, porque nos próximos minutos eu creio que Deus vai revelar muita coisa do que Ele tem separado para você, e eu acredito que com esse chamado revelado, o teu 2018 vai ser completamente diferente. Amém? Diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Ou seja, você percebeu o que eu fiz com você? Você tem noção do que eu acabei de fazer? Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Nesses poucos versículos que nós lemos, na verdade 3 versículos que nós lemos, existem 5 princípios poderosíssimos para você entender e lidar com o seu chamado. Muita coisa que você precisa, por exemplo, às vezes você está passando conflitos no casamento. Às vezes seu problema são dificuldades financeiras. Para algumas pessoas não tem a fé suficiente para lidar com o diagnóstico que recebeu. Cada um tem as suas dificuldades, suas limitações. E a verdade é que o chamado é a maior força interior, espiritual, que um homem e uma mulher podem ter para avançar diante dos problemas da vida. Às vezes o chamado é a única coisa que você vai poder se apegar para não desistir quando algumas dificuldades do caminho vierem. O chamado ele é tão importante para o ser humano que sem um chamado você vai perdendo sentido de vida. Então, para você é mais fácil se encher de remédios controlados do que entender um chamado. Muita gente deixou muitas coisas, perdeu muitas oportunidades, porque não desvendou o seu chamado, e mesmo que o tenha desvendado, não conseguiu cumpri-lo, porque já é uma dificuldade descobrir qual é o seu chamado, cumprir é mais difícil ainda. Eu sei exatamente qual é o meu chamado, agora isso não quer dizer que eu vou cumpri-lo. Existe uma longa carreira, como o apóstolo Paulo fala, pela frente, e eu só vou poder guardar a minha fé, eu só vou poder completar essa carreira daqui a alguns anos, se eu for fiel ao que Deus me chamou. Porque nesse caminho eu posso querer achar que posso fazer outras coisas. Porque naturalmente você começa a poder. Porque quando você começa a executar o teu chamado, um leque de opções começa a se abrir. Lembre-se, as opções, as propostas só vêm para quem está no caminho certo. E essas propostas vêm justamente para testar onde está a tua força, se está no teu chamado ou nas propostas da vida. E como eu disse, nesses 3 versículos que nós lemos, nós podemos extrair 5 princípios poderosíssimos. O primeiro está logo no versículo 21, no versículo 19.
Partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. Uma coisa que você vai reparar é o primeiro princípio dessa noite: Deus só chama quem já está trabalhando. Gideão foi chamado, mas estava malhando o trigo. Davi foi chamado, mas estava apacentando as ovelhas, ao ponto de que quando o profeta chegou, ele nem estava em casa preparado, ele estava lá com as ovelhas, todo sujo. Você não vai ver Deus chamando alguém que não está trabalhando. E às vezes você está reclamando do seu trabalho ou da sua missão na igreja. Poxa, me botaram para cuidar do estacionamento. Queridos, nem tudo que eu fiz na vida tinha a ver com o que eu faço hoje. Já trabalhei em estúdio de gravação, já trabalhei em empresa de turismo, já fui funcionário de outras coisas, já fiz um monte de coisa. E às vezes você está insatisfeito com o que faz hoje, sem saber que realmente isso não tem conexão com o teu futuro. É apenas o jeito de Deus te encontrar trabalhando. Para que o princípio do trabalho seja cumprido. Existe uma coisa, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado em business, em negócio nos Estados Unidos, e uma coisa que a gente aprende muito é que você nunca vai ver uma empresa bem-sucedida contratando alguém desempregado. Isso não existe no meio top. O que eles fazem? Você pode chegar lá com o melhor currículo do mundo, está desempregado, eles não te chamam. Por quê? Eles preferem pagar o dobro e tirar o cara que está lá na outra empresa e trazer, do que arriscar botar um cara que está desempregado. Por que está desempregado? O que ele fez para não estar em lugar nenhum? Até nos negócios, ninguém chama quem está parado. E na Bíblia não é diferente. Aliás, os negócios que dão certo foram tirados da Bíblia. Às vezes, o dono daquela mega ultra multinacional não é crente, mas construiu o seu legado em cima da imutável palavra de Deus. Existem muitos homens de Deus que não prosperam, apesar de terem aceitado Jesus. Existem outros que nunca aceitaram Jesus, mas cumpriram os princípios necessários para prosperarem, por isso são prósperos. Então, se você hoje não está fazendo algo, prepare-se para começar a fazer já, porque Deus pode te chamar antes que 2017 termine. Ele só precisa te encontrar fazendo alguma coisa. Às vezes alguém chegou para você: irmão, você pode nos ajudar na livraria da igreja? Eu não gosto de livraria, não. Não é o que você gosta, é a missão que lhe foi concedida. Os upgrades vêm com o tempo. Você começa com uma coisa que hoje não te interessa muito, como eu já fiz muita coisa que eu não queria na vida, mas foram upgrades, foram... como é que pode falar isso em português? Foram levantes que Deus foi me dando. Eu fui criando relacionamentos lá naquela época. Eu fui amadurecendo lá naquela época. Até que em um dos meus trabalhos, Deus olhou para mim e falou assim: você vai começar a pregar. O meu chamado veio quando eu estava trabalhando. O chamado do pastor Jário veio quando ele estava trabalhando. Ele estava lá no estúdio, gravando. E aí Deus falou: agora deixa e vem pregar. Foi a mesma coisa com Eliseu. Ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Ele estava na 12ª, ele estava na última. Elias passa por ele, joga a capa em cima dele. Naquela época, todo mundo sabia o que isso significava. A capa do profeta que guiava a nação caiu sobre a vida de um agricultor. Nós estávamos ali tomando café e o Rony estava abrindo minha mente numa situação aqui, de que existiam muitos profetas naquela época em Israel. Mas Elias não procurou um outro profeta, ele foi procurar um agricultor. Lembre-se que Elias já estava começando a olhar para trás, já estava querendo se esconder em cavernas, já estava fugindo de Jezabel, já estava entrando nas suas crises emocionais. Então Deus, mais do que um profeta, estava precisando de alguém que olhasse sempre para frente, não para trás. E se tem algo que o agricultor sabia fazer, era botar a mão no arado e seguir adiante, e não olhar para trás. Então, às vezes, Deus vai pegar alguém que não era para estar, mas tem habilidade natural. Deus foi treinando a pessoa na vida para assumir um lugar estratégico que nem era para ele. Mas porque você estava trabalhando, porque você foi amadurecendo naquele lugar, porque você
adquiriu e desenvolveu habilidades necessárias para algo que talvez uma pessoa que foi forjada para o profético não consiga fazer o que você está fazendo. Então prepare-se para ser promovido enquanto você está trabalhando. Agora o impressionante disso é o seguinte: enquanto Eliseu estava trabalhando, ele não sabia, mas Deus estava guiando um profeta em sua direção. Enquanto você está trabalhando, você não tem ideia, mas Deus está pegando os profetas da terra e dirigindo em tua direção. Vai vir palavra profética do céu sobre a tua vida, vai vir destino profético sobre a tua casa, vai começar a vir direcionamentos para o próximo ano, só porque você está cumprindo um princípio básico: eu estou trabalhando. Existem coisas que às vezes me custa fazer. Às vezes o pastor me surpreende, como hoje, fala assim: vai para a igreja hoje e prega. Acabei de chegar de viagem, agora de madrugada embarco de novo. E eu cheguei hoje de manhã e falei: eu vou dar aquela descansada, 4 horinhas de sono, porque eu mereço. Aí o pastor falou: não, vai para a igreja e prega. Eu posso dar 2 respostas para ele: uma desculpa ou um sim. Porque tudo que não é sim é desculpa. Eu posso falar: pastor, estou muito cansado, o senhor me libera que eu estou cansadão? Ele ia me liberar? Ia. Mas eu não estou aqui. Enquanto eu estou aqui, Deus está colocando um profeta em minha direção. Enquanto eu estou aqui, a palavra profética está indo sobre a minha casa. Eu estou aqui e estou sendo renovado porque o Espírito Santo está trabalhando enquanto eu estou trabalhando. Então não tem descanso que pague você descansar em Deus. Enquanto você está trabalhando para Deus, enquanto você está fazendo algo, enquanto você não está... Tem gente que quer entrar para o ministério. Essa fase está acabando, graças a Deus, porque não deu certo em nenhum lugar. Tentou trabalhar, não conseguiu, foi mandado embora, tentou, não sei, quer saber, eu vou servir a Deus. Estou sentindo um chamado nada, é incompetente, não é aprovado em lugar nenhum, ninguém quer trabalhar com cara, não consegue se dar bem nada na vida lá fora, quer se dar bem aqui dentro. É isso aí. Vai trabalhar. Desprovido de graça. Nós não podemos falar a palavra, né? Então, desprovido de graça dá a entender. Aleluia. O segundo princípio: primeiro, você tem que estar trabalhando, para que Deus comece a direcionar os profetas em tua direção. Eliseu estava trabalhando sem saber que Elias estava caminhando em direção a ele. Eliseu estava cuidando de boi, sem saber que uma capa ia cair sobre a vida dele, a história dele ia mudar, a descendência dele ia mudar, ele ia deixar de ser um agricultor para ser o profeta mais famoso de Israel, porque ele também não tinha ideia. Você não tem ideia do teu futuro. Ele iria ser o dobro de Elias, que era considerado o maior profeta de Israel. Quando aquela capa caiu sobre a vida daquele trabalhador, ele não tinha ideia que ele veria um dia aquele homem ser tomado em rodamuinho. Hã? Hebraico. Brecarras. Para os irmãos entenderem. Um rodamuinho. É isso? Redemoinho. O que é um redemoinho? Eu pensei que era um rodamuinho. Ele foi tomado nisso, irmãos. Pega no profético agora, ó. O irmão, quando não sabe, fala assim: ele foi tomado lá, bacatará, lá, barbá. Então já entende. Fala em línguas que o povo pega. O que ele não sabia quando aquela capa caiu sobre a vida dele é que o histórico de toda a família ia mudar, porque ele ia deixar de ser um agricultor para se tornar um profeta 2 vezes maior que Elias. Porque uma coisa você tem que ter certeza: nos ensinar errado. A teologia franciscana, que foi muito forte no Brasil, nos ensinou errado. Mas quando a glória de Deus vem sobre a tua vida, 2 coisas são inevitáveis: fama e dinheiro. Nos ensinaram que a gente tem que rejeitar isso por amor ao Evangelho. É totalmente o contrário. Você tem que usar isso para proclamar o Evangelho. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a primeira coisa que Deus fala para Abraão quando chama ele, fala assim: ó, vou engrandecer o teu nome. Sabe por quê? Vamos fazer uma matemática simples. Você já viu um mendigo influente na sociedade?
sendo credibilizado pelo que fala? Ele está precisando de ajuda. Ninguém vai acreditar no que ele fala. Agora, quando um homem relevante na sociedade para falar, todo mundo, se é milionário, se é governador, se é relevante, seja pelo que for ele for relevante, as pessoas vão escutar. Chegou um tempo que as pessoas vão te escutar pelos seus resultados que você tem. E Deus vai colocar luz em você, holofote em você, recursos em você, porque você vai ser o motivo do nome dele ficar mais famoso no Brasil. A segunda coisa que nós aprendemos, continuando, versículo 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, deixa eu despedir dos meus pais, então eu te seguirei. Elias falou: vai, se despeça dos seus pais, mas volta. Porque ninguém pode cumprir um chamado quebrando um mandamento. E honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa. Todo mandamento você tem que fazer sim ou sim. O honrar pai e mãe, ele fala: olha, você cumpre e eu te recompenso. É o único. Se você cumprir esse aqui, eu te dou vida longa. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né, varão? Quem quer ver Jesus? Todo mundo. Quem quer morrer hoje? Ninguém. Ou seja, a vida longa é importante para o ser humano. Por isso que a gente vai ao médico. Não é isso, pessoal? A longevidade conta para o ser humano. É uma das formas de prosperidade. Longevidade é uma das formas de prosperidade. Então, sabendo do princípio, Eliseu fala o seguinte: olha, eu ainda devo satisfação aos meus pais. Esse mandamento aqui, honrar pai e mãe, você pode levar para qualquer outro mandamento bíblico. O importante desse ponto número 2 é: você não pode cumprir o teu chamado quebrando um mandamento. E tem gente que abre mão de um mandamento em nome do tal chamado. Então já não é um chamado divino. Talvez um chamado interior, um chamado humano. O divino jamais quebra um princípio. Então ele falou assim: eu vou contigo, eu entendi o que está acontecendo, mas eu preciso honrar meu pai e minha mãe primeiro. Não posso desaparecer. Se você desaparecer e nunca mais falar com teu pai e com a tua mãe, você está desonrando ou honrando teus pais? Hã? Desonrando. Então Eliseu falou assim: deixa eu cumprir o mandamento, para que eu tenha longevidade, para que eu tenha vida suficiente para receber porção dobrada no futuro, para cumprir o meu propósito nos próximos meses, anos. Ou seja, verifique se aquilo que você está achando que é o teu chamado, porque tem coisa que é o teu chamado, tem coisa que você acha que é o teu chamado. Eu já passei por essa fase de achar que eu tinha chamado para várias coisas. Por exemplo, eu sou músico. Então, rapaz, mãozinha de ouro, meu apelido. Tiago dos teclados. O que acontece? Cãozinho dos teclados. Era o poodle dos teclados, na verdade. O que acontece? Por um tempo eu falei assim, quando eu era adolescente, eu falei assim: gente, eu vou ser um grande músico nesse país. Eu vou adorar a Deus, olha, eu vou fazer tal coisa. Então, é claro, a gente dá uma desculpa para Deus, mas na verdade é para realizar um sonho pessoal. A gente fala que é para Deus, mas na verdade você quer realizar algo pessoal. Quando Deus sabe que é algo pessoal, Ele fala: não, eu tenho algo maior ainda para você. Você vai se realizar muito mais se você escutar o que eu estou falando, o que realmente é o teu chamado. Então, verifique se aquilo que você acha que é o teu chamado está quebrando algum princípio ou não. Está ferindo algum mandamento ou não. Porque se está, eu já tenho certeza que não é o teu chamado divino. Eliseu cumpriu esse mandamento para depois seguir. Terceira coisa que eu aprendi. Final do versículo 20. Então disse Elias a Eliseu: vai e volta, pois que te fiz eu? Olha o que Elias está falando em outras palavras. Você teve noção do que acabou de acontecer, Eliseu? Sim, então vai e volta. Valoriza o teu chamado. Valoriza o que acabou de acontecer. Tem gente que vem na igreja, recebe palavra profética, participa de um momento de adoração tremendo, cai no chão e sai daqui como se nada tivesse acontecido. Não valoriza o dia do chamado. Deus te entrega algo para fazer na igreja,
Você sente aquela convocação santa para fazer algo para Deus. Você está começando a descobrir o teu chamado, mas qualquer coisinha lá fora é mais importante do que o teu chamado. Eliseu poderia ter ido para os pais dele e falou: quer saber, eu não vou voltar não, nem sei bem quem é esse cara. Rapaz, mas como é que eu vou viver? Eu vou seguir esse homem aí, vou ter que viver pelos desertos, vou ter que construir casa na floresta, como é que vai ser esse negócio? Ele podia ficar com medo, ele podia amarelar, como a gente fala, mas o chamado, quando é valorizado, nada você coloca na frente dele. Então, quando eu entendi o meu chamado, o que Deus mandou eu fazer, ou seja, qual era a minha missão de vida, chamado é muito diferente de propósito. Muito diferente. O chamado, por exemplo, ele é temporal, o propósito é eterno. O propósito nunca muda. O chamado, eu posso ficar 10 anos como músico, Deus me chamou para aquilo, agora Deus me chamou para pregador. Eu posso, nos próximos 10 anos, fazer outra coisa, e tudo é chamado divino. Nem todo profeta profetizou para sempre. Nem todo pastor pregou para sempre. Cada um tem uma fase em que Deus te usa de uma forma, mas tem gente que fez do início até o fim. Depende de como Deus quer usar. O importante é, valoriza o teu chamado. Se você já descobriu o que Deus tem para você, irmão, se apega nisso, porque a tua riqueza está logo atrás do teu chamado. E às vezes o que você está passando em casa é só porque você ainda não valorizou o que Deus já colocou na tua mão. Às vezes você está olhando para a grama do vizinho que está verde e fala: nossa, tinha que ter trabalhado com o negócio de loja de carro também, olha lá. Tá trabalhando. Você acha que a prosperidade dele está no negócio que ele está fazendo? A prosperidade nunca está no negócio, nunca está numa ideia, está no chamado que Deus colocou em você. O problema é que enquanto você estiver olhando para o negócio dos outros, você nunca valoriza o teu chamado. Então as pessoas do meu lado podem prosperar, podem crescer, que eu vou continuar abençoando. Eu só vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu não adapto o meu chamado conforme a prosperidade dos outros. Tem coisa que só vai fazer sentido para você quando você for levantado por Deus. Por isso que eu sempre aconselho numa pregação você anotar. Tem coisa que para você hoje fala: não peguei, mas no futuro você vai pegar. Quando Deus te levantar, você vai ser muito tentado, mas muito mesmo, a querer adaptar o teu chamado segundo a prosperidade dos outros. Puxa, o Rony profetiza, por isso todo mundo chama ele. Puxa, será que não dá para eu profetizar também, não? Você aí de azul. Aí o cara manda aquela infalível: Deus está te livrando da morte. Está livrando todos nós da morte, né? Todo dia, toda hora. Vejo uma grande bênção, aí eu vou jogando, irmão. Por quê? Porque eu estou olhando para o que Deus deu para ele como um negócio. E quando eu olho para o que Deus deu para os outros como um negócio, eu desvalorizo o meu chamado. Nunca mais desvalorize o que Deus colocou em você. Quando você compara, você já desvalorizou. Se alguém vai falar: rapaz, o Delino, hein, vendeu 2 milhões de CDs num ano. Recebeu? Recebeu, irmão? Recebe, porque eu estou profeta. Pegou? Foi para você, irmão? Tive um sonho, você estava de olhos azuis. O cara já começa a desacreditar na palavra profética. Que isso? Mas olha só, pode ser que teve violão verde? Eu ia segurar essa informação aqui. Estava segurando, já que o senhor soltou. Depois do violão verde, tudo está valendo. Já não me surpreendo com mais nada. Escute isso. Aí, em vez de eu falar assim: caramba, o Delino, que homem de Deus, rapaz. Rebentando, fazendo acontecer para a obra de Deus crescer. Eu fico assim: rapaz, será que eu canto bem? Será que eu sou afinadinho? Que se eu pregasse e cantasse no final, a gente quer adaptar o nosso chamado para pegar um pouquinho do sucesso de quem está do lado. Está amarrado, te repreendo, Satanás. Me descobriu. Ou seja, você desvaloriza o teu chamado quando se compara com alguém. Por isso que Elias, aliás, fez questão de lembrar: Eliseu, você tem noção do que eu te fiz? Tenho. Então vai e volta. Porque eu não vou fazer 2 vezes. Eu vou confiar em você. E eu estou te esperando aqui.
Porque às vezes a gente fala, quando Deus chama a gente fala assim, Deus, deixa eu só acabar esse último ano da faculdade que eu vou me dedicar totalmente a Ti. Aí Deus falou, vá lá e volta. Aí você na faculdade conseguiu o emprego que queria, falou assim, Deus, só mais 10 anos aqui para eu trabalhar na multinacional. Aí Deus, vai e não volte mais. Não, Deus não faz isso não. É brincadeira. E não peques mais, Ele fala. Vai e não peques mais. Mas o problema é que você vai atrasar 10 anos da tua vida. Porque cada dia fora do teu chamado é um ano de atraso. É por isso que você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer, qual é a tua missão. Cada dia que eu estou dentro do meu chamado, eu estou avançando, eu estou na frente, eu estou prosperando, eu estou crescendo, não porque eu sou alguma coisa, é porque eu estou cumprindo alguma coisa. A riqueza não consiste no que você tem, mas em o que você faz com aquilo que tem. O que vale mais? Alguém que tem dinheiro ou alguém que tem uma voz e a unção que o dele não tem? Hã? Se eu fosse só dar uma aula de negócios para vocês, eu te mostrava como um talento vale 10 milhões de dólares a mais do que qualquer dinheiro. Porque com um talento, tudo se coloca à disposição, inclusive o dinheiro. Mas a gente não olha assim, pela falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A gente olha só o resultado final. Dinheiro. E é por isso que a gente nunca prospera, porque a gente não entende o processo divino para prosperar. Bom, quarta coisa que eu entendi. Terceiro, valorize o seu chamado. Para quem está anotando, que é quase ninguém, estou vendo daqui. Primeiro, Deus só chama quem está trabalhando. Segundo, honra o teu pai e tua mãe, ou seja, cumpra mandamentos, porque Deus nunca vai te pedir algo que quebre princípios. Esse honra teu pai e tua mãe, você pode levar para qualquer outro mandamento bíblico. Foi o caso de Eliseu, foi honrar pai e mãe, que nós temos que cumprir também, mas qualquer outro mandamento que seja quebrado já não é o teu chamado. Terceiro, valorize o teu chamado. 4, vamos lá, versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. Matou aquilo que ele estava fazendo antes. Quando um grande navegante, descobridor, um desbravador espanhol, chegou em uma parte das Américas, Equador, Colômbia, me fugiu só o nome dele, me fugiu o nome, não é Colombo, é outro. Ele chegou com todos os soldados, todo mundo que veio acompanhando ele da Europa, e falou assim, olha, vocês sabem que vieram para a gente colonizar isso aqui. Sabemos. Vocês sabem que aqui está o nosso futuro. Sabemos. Então toma isso aqui e taca fogo em todos os barcos. Não. Peraí. Se vocês acabaram de dizer que sabem que aqui está o futuro, para que nós vamos deixar vivo algo que nos pode levar ao passado? Mata tudo que pode te fazer voltar para trás. Destrua todo barco que pode fazer você voltar atrás. Destrói isso. Aí Eliseu, conhecendo já o princípio, falou, quer saber, eu vou matar esses bois. Porque nunca mais eu vou fazer o que eu fazia antes. Agora a capa caiu sobre mim. O chamado veio sobre minha vida, eu não vou regredir. Tem gente que se submete a regredir. Os discípulos, depois de serem apóstolos de Jesus Cristo, voltaram a pescar. O cara recebeu um título que só Jesus pode dar para o ser humano. E preferiu voltar a ser pescador. Porque quando você não está convicto do teu chamado, você sempre mantém um barquinho por perto para voltar se alguma coisa der errado. Vai embora não, hein? Destrua tudo aquilo que te dá esperança no passado, que te dá uma segurança para voltar atrás. Eliseu, ele foi muito assertivo, porque ele pega aquilo, destrói, mata os bois, cozinha e dá para o povo. Falando, disso eu não como mais, disso eu não me alimento mais, disso eu não trabalho mais, porque eu recebi um chamado agora, e meu chamado vale mais do que o trabalho que me fez ser convocado. Repare isso. O trabalho ele é importante até o momento que o chamado chega. Quando o chamado chega, o teu trabalho
pode ser colocado de lado. O que eu trabalhava, hoje não me importa mais, porque eu recebi um chamado, e a coisa mais importante da minha vida é meu chamado. Você imagina quantas propostas eu recebo diariamente? Pastor, vamos montar um negócio. Pastor, vai dar 200 mil por mês. Pastor, olha, só entra que eu estou... Não, irmão, obrigado, eu não fui chamado para isso. Eu já tenho meu chamado. Não, pastor, mas é um negocinho que não vai... Não. E se Satanás, se você continuar falando, eu vou mandar como é que é? Tu falou para Pedro? Afasta-te, não é? Aparta-te de mim. Para trás de mim, Satanás. Você cogita as coisas dos homens. Você cogita as coisas que todo mundo quer. O chamado não é do homem, o chamado é divino, é por isso que você não entende. Sempre vamos tentar fazer do teu chamado um negócio. Porque negócio é do homem. Chamado é do céu. O dia que eu transformar o meu chamado em um negócio, e acreditem, a tentação é diária. Mas o dia que eu fizer isso, o chamado verdadeiro deixa de existir. E você só vai tocar um negócio. E negócio tem risco de quebrar. Chamado é para sempre. Quando Deus entra, ninguém derruba. Ninguém faz cair. Então não negocie o futuro do teu chamado mantendo algo que pode te levar para trás. Última coisa, que o Rony está doido para pregar hoje. Irmão, eu quero pelo menos uma palavra hoje. Vai orando aí, vê o que Deus está te falando, pelo amor de Deus. Hoje tu não vai segurar nada não, irmão. Vou ficar no teu pé até tu entregar. Olha que coisa linda agora. Final do versículo 21. Então ele deu a carne cozida ao povo, e todos comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então Eliseu se levantou e seguiu Elias e o servia. Eliseu servia quem? A quem? A Elias. Mas ele termina a vida servindo uma geração. Mas antes de você servir a tua geração, você vai ter que servir um homem. Já sei. Dei uma hoje, 41, Ricardo Almeida. Receba essa palavra. Poucos vão entender. Escute isso. Eu não posso servir minha geração se eu não estou servindo o meu pastor. Eu não posso servir a nação se eu não sirvo uma igreja local. E cada um serve dentro daquilo que foi chamado para fazer. Uma vez o pastor Jair me pediu para fazer uma coisa aqui na igreja. Eu falei, pastor, eu não quero fazer isso. Faria por obediência. Se eu mandar eu fazer, eu faço. Mas presta atenção. Eu não fui chamado para fazer isso. Não seria uma perda de tempo eu gastar minha energia, pouca energia e tempo que me falta, que me resta. Nisso, o senhor pode me concentrar naquilo que eu fui chamado para fazer? Ele falou, verdade. Porque às vezes você vai gastar o tempo e a energia que tem fazendo algo que não era para fazer. Então eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer. Coisas como hoje, pregar para vocês. Agora presta atenção nisso. Josué, antes de servir a Israel, antes de servir sua geração, serviu a Moisés. E Deus não falava com Josué enquanto Moisés estava vivo. Aí quando Moisés morreu, falou assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. Josué, vem para cá, deixa eu falar contigo agora. Agora você vai servir tua geração. A quem você está servindo para Deus um dia usar você para servir a geração? Esses rebeldes falam, estou servindo a Deus. Mentira, é impossível servir a Deus sem servir a um homem de Deus primeiro. Para que Samuel servisse ao Senhor, primeiro ele teve que escutar a voz de Eli, inclusive confundir com a voz de Deus. Primeiro você vai escutar o homem de Deus, para depois de muita prática, de muita experiência, você começar a escutar a Deus.
Por exemplo, se você estudou filosofia, você sabe que o conhecimento, a princípio, precisa de um mediador. Não tem como você crescer em conhecimento sem um mediador. Aquela pessoa que vai te instruindo, pode ser um professor, um mestre, pode ser livros. Ah, mas eu sou autodidata, mas você vai ter que ler de algum lugar, né? Não vem na tua cabeça. Mas com a medida do tempo, a função do mediador vai ficando cada vez menor, porque você vai crescendo em conhecimento. É muito parecido com a pessoa que a gente serve, o nosso líder, a pessoa que Deus colocou sobre a gente, o homem de Deus. Quando a gente se converte, a gente precisa muito. Pastor, mas como é que eu faço tal coisa? Com o tempo você vai crescendo em conhecimento, você já não para perguntar coisas que você pode escutar de Deus. Então a função da mediação vai ficando menor. Chega um tempo que esse líder de alguma forma para de fazer o que está fazendo, ou pela morte, ou porque parou, se aposentou, deixou de fazer. E Deus pega aquele que mais serviu. Fala, Josué, vai ser você. É o primeiro da fila. Você só é o primeiro da fila na lista de ser usado por Deus quando você estava servindo alguém. Hoje a gente estava almoçando com o Rony, e o Rony falou assim, olha, eu sirvo ao mesmo pastor há anos. Inclusive ele já errou comigo. E não é pelo erro dele que eu deixei de o servir. Porque o meu serviço não tem a ver com ele. Tem a ver com o que eu faço para Deus. Então, Eliseu não começou a servir a Deus no dia que foi chamado. Ele começou a servir a Elias no dia que foi chamado. Um dia Elias foi tomado ao céu. E Deus falou assim, Eliseu, vem cá. Toma dupla porção. Toma a unção dobrada do espírito de Elias. E Eliseu começou a ser um herói em Israel. Eliseu experimentou coisas tão sobrenaturais que eu não sei como Hollywood até hoje não investiu em filmes. Com cada história de Eliseu dá um filme longo de Hollywood. Eliseu fez milagres que cobriram qualquer outro profeta antes dele. Ele experimentou de níveis de sobrenatural. Eu lembro só de uma história que me emociona toda vez que eu leio. O moço de Eliseu sai e vê o exército da Síria acampado contra Eliseu. Fica desesperado. Porque tudo que você vê com os olhos naturais te dá desespero. Chegou o diagnóstico, o marido brigou, o filho quer sair de casa. Tudo que você vê com os olhos naturais dá desespero. São inimigos que tiram tua paz. E ele grita, Eliseu, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Eliseu saiu, olhou, assim, não, a gente está em maior quantidade. E o moço de Eliseu falou, ih rapaz, está ficando doido, hein? Aí Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos desse servo para que ele veja. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu cavalos de fogo, carruagem de fogo, os anjos acampados ao redor, e o exército da Síria começa a bater em retirada. Esse homem que pode trazer esse nível de sobrenatural para o meio da nação de Israel, serviu um homem primeiro, cumpriu um mandamento primeiro, estava trabalhando lá no início primeiro. Ele seguiu um conjuntinho de regras que a gente insiste em não olhar na Bíblia. Que a Bíblia é um mapa. Você vai seguindo cada ponto e esse mapa vai te levar para algum tesouro. E o tesouro que esse mapa que eu te dei hoje vai te levar é para o cumprimento do teu chamado. Que Deus te ache trabalhando. Que Deus veja que você valoriza o teu chamado, que você cumpre os mandamentos, que você serve ao homem de Deus que foi colocado em tua vida. Que Ele veja que você está no mapa, que vai te levar ao grande tesouro, que é descobrir e viver o chamado de Deus para a tua vida. 2018 vai ser sobrenatural, você vai experimentar coisas como Eliseu experimentou. Basta você começar a viver o teu chamado. É problema financeiro, debaixo de uma ordem tua, ele vai terminar, vai acabar. É problema na família, debaixo de uma palavra tua. É diagnóstico médico.
Porque quando o teu chamado está sendo cumprido, o sobrenatural está à tua disposição. Deus me fez lembrar uma história. Que uma vez... Essa história você já escutou 1000 vezes, de formas diferentes, mas é a mesma história. Por pregadores diferentes, testemunhos diferentes, talvez nomes diferentes, mas sempre a mesma história. Eu precisava pagar uma conta muito alta numa segunda-feira. Muito alta. E no domingo, eu fui convidado para dar uma palestra num lugar muito grande. Tinha mais de 10.000 pessoas. E eu coloquei meus olhos no natural. Falei, graças a Deus, olha a provisão. Vou levar meus livros. Geralmente nesse tipo de lugar te dão uma oferta. Eu falei, glória a Deus. Estou garantido, vou pagar a conta. Sabe o que aconteceu? Eu fui naquele lugar. Quase nada se vendeu. Me mandaram embora para o aeroporto com um aperto de mão. Obrigado, tá? Por ter vindo. E no caminho para o aeroporto eu falei assim, o que está acontecendo, Senhor? E Deus falou assim, hoje eu vou te ensinar que quem está vivendo um chamado não precisa se preocupar com nada. Quem está vivendo um chamado não pode olhar para o natural. O sobrenatural agora faz parte da tua vida. Se você não se acostumar com isso, eu vou ter que ficar te ensinando todo dia. Tem gente que acha que eu vivo do meu trabalho. Mal sabem que eu dependo do sobrenatural. Cheguei no aeroporto. Eu falei, gente, hoje é domingo. Era domingo à tarde, eu voltando. O evento foi domingo de manhã. Eu falei, Senhor, eu sei que você tem que provar, me mostrar o sobrenatural, mas sempre no 45 do segundo tempo, Senhor, para dar aquela emoção quase desmaio, é isso? E eu comecei a andar para o check-in, nunca mais me esqueço, eu ia pegar um voo da Azul, comecei a andar para o check-in da Azul. Eu estou assim, Pastor Tiago. E eu me preparei para tirar uma foto, porque geralmente hoje de manhã eu estava no aeroporto, aí sentado, veio dezenas de pessoas, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Então eu estava me preparando, opa, eu já estava assim, já fazendo a pose, vem. O sorriso já está montado, tá? O irmão falou assim, é o pastor Tiago? Eu falei, sou eu. Ah, eu estava te assistindo. Eu falei, você estava lá no evento? Ele, não, eu te vi pela televisão. Estava transmitindo pela televisão, eu não sabia. E quando você estava falando, Deus pediu para eu ir no meu cofre, pegar um valor e te localizar, mas eu não sabia para onde você ia. Então eu comecei a ligar para o local, falei, meu Tiago, eu falei, mas ele está indo embora para onde? Não, está indo embora para São Paulo. Mas aeroporto de Confins ou de Pampulha? Pampulha fechou, ele está em Confins. Que hora? E correu para o aeroporto e ficou procurando todo mundo, para ver alguém parecido comigo, que ele nunca tinha me visto pessoalmente, só pela televisão. Ele colocou um envelope na minha mão e falou assim, olha, que Deus te abençoe, e eu sei de uma coisa, se eu não te trouxesse isso, olha, Deus, meu Deus, Deus estava tirando meu sono. É mesmo. Aí você recebe aquele envelope, bota e você fica assim, Jesus, será que ele já foi embora para eu abrir? Você está doido para abrir, né? Senhor. Pegou, Adelino? Pegou? Aí você fica, meu Deus, será? Aí você vai assim, Senhor, vai pela espessura, né? A espessura engana. Resumo do testemunho. Segunda de manhã, a conta estava paga. Porque nós não precisamos colocar nossos olhos no natural. Quando você está cumprindo o teu chamado, Deus está movendo o sobrenatural. Enquanto você está cumprindo o teu chamado, Deus está colocando a palavra profética a teu favor. Deus está tirando pessoas que não podem estar no teu caminho. Deus está colocando outras que tem que te acrescentar. Enquanto você está cumprindo o teu chamado, Deus está movendo todo o sobrenatural, todo o mundo espiritual ao teu favor.
Então não tenha medo de se jogar no teu chamado, porque é isso que vai trazer realização, felicidade, paz, prosperidade para a tua vida e para a tua descendência. Os teus filhos e os teus netos vão comer da bênção que saem da tua mão hoje, porque você está cumprindo um chamado. E Deus só dá aquilo que você tem a habilidade para fazer. Deus nunca vai pedir o que Ele mesmo já não te deu primeiro. Repare que quando Deus vai pedir um filho para Abraão, Ele não pede Ismael, Ele pede Isaac, porque quem deu Isaac foi Deus. Ismael veio por um jeitinho. Deus nunca vai pedir o que você deu um jeitinho para ter. Ele pede aquilo que Ele te deu. Aquele carro que Ele não mandou você comprar, mas você estava ansioso para mostrar para alguém que tinha, aí parcelou em 86 parcelas, se endividou todo, atrasou IPVA, esse Deus nunca vai te pedir. Ele nunca vai tomar algo que você deu um jeitinho para ter. Agora, aquilo que Ele te deu, Ele te chama e fala assim: Kaique, vem cá, eu quero tal coisa. Aí quando você olha, você tem tal coisa. Engraçado, Deus nunca te pede algo que você não tenha, né? Por quê? Porque Ele já preparou a provisão antes de pedir o que você tem que dar. Esse é o Deus que a gente serve. Como Deus não precisa de nada, olha que eu não estou tirando oferta não, só estou te ensinando um princípio. Como Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa de coração, Ele prova o teu coração através do dinheiro. Hoje, eu lembrei que muita coisa que aconteceu na minha vida foi por causa de uma palavra que saiu da vida do profeta Rony Oliveira. Há 3 anos atrás eu entrei numa conferência na Argentina. Quando eu entrei, ele olhou e pum, mandou palavras que naquela época eram impossíveis de acontecer. Eu falei, gente, vou até anotar, mas passou dos limites, né, irmão? E eu estou vivendo tudo isso hoje. Calma. Então eu fui para casa, preparei uma oferta, entreguei na vida dele, ali, por um motivo, porque muitas sementes erradas também caíram da minha mão. Consciente ou inconscientemente eu plantei muita coisa que talvez eu não deveria. Mas a lei da semeadura é que a semente que foi plantada por cima é a que dá fruto. Então uma oferta de agradecimento pelo que Deus fez através da vida dele e de redenção pelas sementes que eu plantei, que talvez não foram tão boas. Porque eu estou certo do meu chamado. Eu estou certo que quem supre minhas necessidades é Jesus. E eu estou certo que quem mostra meu destino é o Espírito Santo. E eu estou certo que nada nunca vai me faltar, porque enquanto eu estiver no meu chamado, o sobrenatural está a meu favor. Vai ser assim na tua vida, meu irmão. Vai ser assim na tua casa, no teu ministério, nada vai te faltar. Deus está te dando um mapa hoje, para você chegar no tesouro mais importante, que é o teu chamado. Junto com o teu chamado vai vir toda a provisão. Junto com o teu chamado vai vir os cumprimentos do teu coração, as realizações. A depressão não entra na vida de quem tem chamado.